Olá amigos, eu sou o professor Davi Oliveira e hoje eu estou aqui para falar sobre movimento uniformemente variado, ou dependendo aí do livro que você usa, movimento retilíneo uniformemente variado. Vamos falar sobre o MOVE, tá bom? E deixar de vez, jogar para o lado de uma vez por todas as dúvidas que você tem sobre essa matéria. Não é isso, professor? É isso aí. Então, esse é o primeiro vídeo aqui de movimento uniformemente variado, seguindo a dica aqui do pessoal aqui do canal mesmo. Professor, começa a numerar as aulas que a gente está ficando meio perdido aqui na playlist. Então, ó aqui, seguindo a dica dos próprios alunos aqui, obrigado pela dica. Dos próprios alunos aqui do canal, estão numerando a aula. Essa é a aula 1. Aula 1 de quê, professor? Aula 1 de MOVE, movimento uniformemente variado. Tá bom? Então, vem aqui comigo sem mais enrolação. Olha só. Esse primeiro vídeo é um vídeo introdutório, como vocês podem ver, não tem nenhuma fórmula no quadro, é um vídeo introdutório, é um vídeo para quem está vendo essa matéria pela primeira vez. Todo vídeo aqui do canal, o primeiro vídeo, toda a primeira aula aqui do canal, de alguma matéria, ela é introdutória. É para aquele cara que está cheio de dúvidas, que está vendo a matéria pela primeira vez, tá ok? É aquele cara que está ali no nono ano, no primeiro ano, e está vendo aqui o MOVE pela primeira vez, tá bom? Tá ok? Tudo bem? Belezinha aí? Então, você que tem muitas dúvidas em MOVE, ou que está vendo isso pela primeira vez, ele está no nono, está no primeiro, professor, tá uma loucura, não estou conseguindo aprender direito, professor, tá difícil, são muitas equações, são muitas fórmulas, sim. São. No MOVE, nós, professores de física, temos muito essa mania de matematizar demais a física, né? Sim, nós temos manias de matematizar muito a física, mas eu cobro dos meus alunos, eu gosto muito de explicar a teoria, o conceito da física e deixar um pouquinho a matemática para depois. Primeiro vamos ver o conceito, vamos ver aqui a teoria, depois a gente se diverte lá um pouco com as equações e com a matemática, quando for o caso. Nessa matéria de MOVE tem muitas equações, por isso que os alunos têm muita dificuldade nessa matéria, porque são muitas fórmulas, né, professor? Sim, mas nesse vídeo só teoria. Vem aqui comigo, presta atenção. O movimento uniformemente variado é aquele movimento que ele é uniformemente. O que significa essa palavra? Uniformemente. É aquele movimento em que tem alguma coisa variando e vai ter uma outra coisa que vai ser constante. A gente vai ver isso aqui já já. Algo está variando, mas está variando uniformemente, está variando de maneira uniforme. Professor, não estou entendendo não, tenha calma, você vai entender já já. Então, eu coloquei o exemplozinho aqui de uma partícula, um móvel, alguma coisa que esteja se movendo em MOVE, em movimento uniformemente variado. Então, essa bolinha aqui representa esse cara, tá bom? Você pode imaginar uma bolinha de futebol, um carro, um ônibus, o que você quiser imaginar, tá bom? É um corpo qualquer, um móvel em movimento uniformemente variado. E reparem, aqui embaixo, olha, no eixo aqui de baixo, olha só, nós temos alguns valores, mas eu não quero que você olhe para o valor ainda não, eu quero que você olhe para a unidade. Essa unidade está em metro, né, Davi? Sim, está em metro, professor. Então, tudo que está sendo mostrado aqui embaixo são posições. Exatamente, é isso aí. E tudo que está sendo mostrado aqui em cima são tempos. Sim, exatamente, isso que eu quero que você veja primeiro, tá ok? Tempo, 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 posição, posição, posição. Perfeito, professor, continua aí. Tá bom. Qual é a posição desse cara quando o cronômetro aqui marca 0 segundos? Ah, Davi, 2 metros. Qual é a posição desse cara quando o cronômetro marca 1 segundo? 6 metros. E assim, aqui no final, 2 segundos, 18 metros. Reparem, esse cara ele percorreu da posição 2 até a posição 6, ele estava na posição 2, foi parar na posição 6. Ele percorreu quantos metros nessa brincadeira? Bom, se ele tivesse saído do zero até o 6, ele teria percorrido 6 metros. Sim, Davi, tudo bem. Mas ele saiu do 2, né? Foi. Ele partiu da posição 2 para a posição 6. Ele percorreu 6 metros? Não, professor, ele percorreu 4, né? Sim, ele percorreu 4 metros. Daqui para cá, ele percorreu 4 metros. E em quanto tempo ele fez isso? Bom, de 0 segundos até 1 segundo, ele fez isso em 1 segundo, né, professor? Sim. Então, esse cara, ele percorreu 4 metros em 1 segundo. Se fosse um movimento uniforme,
os próximos valores a serem colocados aqui, os próximos intervalos de tempo e os próximos ΔS aqui, as distâncias percorridas nesses intervalos de tempo, seriam sempre 4, né, Davi? Se fosse um movimento uniforme, ele ia percorrer 4 metros a cada segundo sempre, porque no movimento uniforme, o móvel percorre distâncias iguais em intervalos de tempo também iguais, conforme você já viu aqui no canal, né? Isso, e por isso que lá a velocidade é constante, mas aqui não. Olha só o que aconteceu no próximo segundo do movimento. Do 6 até o 18, ele percorreu não 4 metros, mas ele percorreu 12 metros. Eita, professor, e agora? Bom, ele fez isso em 1 segundo? Também ele fez isso em 1 segundo. Olha para cá, 1 para o 2, mais 1 segundo, mais 1 segundo. Então, no primeiro segundo do movimento, ele percorreu 4 metros. Em mais 1 segundo, ele percorreu 12 metros. Eu posso afirmar que esse meu carinha aqui está em movimento uniforme? Davi, não pode não. Se ele tivesse movimento uniforme, ele não teria aumentado a sua distância no mesmo intervalo de tempo. Ah, é, professor. Então vejam bem, ele percorreu uma distância maior no mesmo intervalo de tempo. Não foi um intervalo de tempo diferente, não. Em 1 segundo ele tinha percorrido 4 metros e depois em 1 segundo ele percorreu 12. Eu posso dizer que esse cara está com velocidade constante? Nem pensar, professor. Ele não tem velocidade constante. Não. Ele está acelerando, né, Davi? Sim. Ele está pisando no acelerador porque ele percorreu uma distância maior no mesmo intervalo de tempo. Não é isso, Davi? Sim. Então aqui nós temos uma velocidade variando e uma aceleração aqui. A aceleração é que está fazendo essa velocidade variar. Estão entendendo? Tudo bem, Davi, até aí tudo bem. Continua, tá bom. Então, ele percorreu uma distância maior, no mesmo intervalo de tempo, ele está em movimento acelerado. Fácil perceber isso. Agora eu quero que você perceba o seguinte, se eu invertesse a setinha para lá, agora eu botei todas as setinhas para a esquerda, aí esse cara agora estaria percorrendo uma distância de 12 metros em 1 segundo e depois só 4 metros em mais 1 segundo. Agora, Davi, você está falando para a gente que ele está fazendo o contrário, né? Sim, ao invés de estar percorrendo uma distância maior no mesmo intervalo de tempo, ele percorreu uma distância menor no mesmo intervalo de tempo. Então agora, ao invés de ele estar pisando no acelerador, ele está diminuindo a sua velocidade, né, professor? Sim, aqui ele estava ganhando velocidade, aqui ele está perdendo velocidade. Ele percorreu uma distância menor no mesmo intervalo de tempo. Então esse cara está freando, né, Davi? Sim, ele está parando. Ah, tá, professor, entendi. Bom, se você entendeu essa primeira parte, tudo bem. Fica tranquilo aí que agora a gente vai entender uma coisa muito importante. No movimento uniformemente variado, o móvel percorre distâncias diferentes em intervalos de tempo que iguais. As distâncias podem aumentar ou diminuir. Vai depender do movimento uniformemente variado que a gente está vendo ali, tá bom? Aí já vocês vão entender que ele pode ser acelerado ou retardado. Tá, Davi, continua daí. Então vamos lá. No move, nós temos distâncias diferentes no mesmo intervalo de tempo. Logo, a velocidade varia, professor? Varia sim. E a aceleração varia? Isso aqui é importantíssimo, gente. Isso é importantíssimo. No movimento uniformemente variado, a velocidade varia, mas tem um negócio que é constante. E o que é constante? A variação, a taxa de variação da velocidade. A velocidade varia, mas não varia de qualquer jeito. Ela varia de forma constante. Ela varia de forma uniforme. Davi, não estou entendendo. Por enquanto, só saiba que isso aqui é muito importante. A velocidade varia, mas a aceleração é constante. E o que é a aceleração? Calma, ela é constante diferente de zero. Então vem para cá. Ela é diferente de zero por quê? Porque se a aceleração for zero, se ela for nula, o cara não vai estar variando sua velocidade. Se ele não varia a sua velocidade, a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, o movimento não pode ser uniformemente variado. Você volta para o movimento uniforme. Tudo bem? Perfeito aí? Legal. Então, entendido isso aqui, vamos entender o que é a aceleração e o que é aquela taxa de mudança de velocidade que eu falei antes. Olha para esse caso aqui. Não confunda esse com esse. Olha a diferença entre as duas figuras. Nós novamente temos a bolinha aqui em movimento, né? Um móvel qualquer em movimento. Temos aqui os tempos aqui em cima, mas aqui embaixo agora teve alguma coisa que mudou. E é isso que eu quero que você perceba. Aqui eu estava mostrando metro, metro, metro. Posições
Aqui eu estou mostrando metros por segundo. Isso aqui não está me mostrando a posição desse cara em cada segundo. Não, né, Davi? Está mostrando o quê? Está mostrando a velocidade dele. Está me dizendo que a velocidade dele está aumentando. Estão vendo? 2, 4, 6, 8, 2 metros por segundo, 4 metros por segundo, 6 metros por segundo. Então, a velocidade está aumentando, mas eu quero que você perceba que a velocidade não aumenta de qualquer jeito. Ah, é 2, depois é 14, depois é 238. Não, não. Ela aumenta com uma taxa constante. O professor está começando a entender o que você está falando. Ela aumenta de 2 em 2? Exatamente. Aqui é 2. Daqui para cá aumentou mais quanto? Mais 2. Daqui para cá aumentou mais quanto? Mais 2. Daqui para cá aumentou mais quanto? Mais 2. O próximo valor, se eu quisesse continuar, teria que ser o quê? 10 metros por segundo. Depois, 12 metros por segundo. Depois, 14. Tudo bem, professor, já entendi. E aqui em cima, 0, 1, 2, 3, 4. A cada segundo que passa, esse móvel a cada segundo que passa, a velocidade desse cara varia de quanto? Professor, varia de 2 metros por segundo. Então, esse cara, ele está variando, a sua velocidade está mudando, a taxa de mudança da velocidade dele, a taxa de variação da velocidade dele, vale quanto? 2 metros por segundo, vamos escrever isso? 2 metros por segundo a cada segundo. Puxa vida, legal demais, Davi. 2 metros por segundo a cada segundo. Eu estou começando a entender o que você disse. A velocidade ela aumenta, mas ela aumenta de maneira uniforme. Não aumenta de qualquer maneira. Nesse exemplo, aumenta de 2 em 2. A cada segundo, a velocidade dele aumenta 2 metros por segundo. Logo, a sua aceleração, que é constante, que é a variação da velocidade, a aceleração nada mais é do que essa taxa de mudança da velocidade, essa taxa de variação da velocidade, o quanto a velocidade variou num intervalo de tempo. Então, se a velocidade dele aumenta 2 metros por segundo a cada segundo, significa que a aceleração dele é 2 metros por segundo a cada segundo, ou seja, 2 metros por segundo ao quadrado. Perfeito, professor. Entendi. Que bom que você entendeu. Se você entendeu mesmo, deixa aquele joinha aí para mim. Se ficou com dúvida, pode deixar o comentário aí embaixo que eu sempre respondo todo mundo, tá bom? Perfeito. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos entender aqui que, assim como o MU, o movimento uniforme, ele pode ser progressivo ou retrógrado, basta a gente conhecer o sinal da velocidade para classificar isso. O MUV, ele pode ser acelerado ou retardado. Retardado, maluco, né, professor? Olha, MUV acelerado. Quando ele é acelerado? Quando a velocidade escalar e a aceleração escalar têm o mesmo sinal. Então, se a velocidade for positiva e se a aceleração também for positiva, tem o mesmo sinal? Tem o mesmo sinal, Davi. Então, esse cara é um movimento uniformemente variado, acelerado. Se a velocidade escalar é negativa e a aceleração também, isso significa que tem o mesmo sinal? Tem o mesmo sinal, Davi. Então, é um movimento uniformemente variado, acelerado. Agora, se tiverem sinais opostos, se esse for mais e esse menos, ou se esse for menos e esse mais, aí ele vai ser um MUV retardado, tá bom? MUV retardado, sinais opostos, MUV acelerado, sinais, mesmo sinal. Ou seja, para eu conhecer aqui se é um movimento acelerado ou retardado, eu preciso conhecer, a questão precisa me fornecer, ou eu preciso identificar na questão o sinal dessas duas grandezas. Não basta só conhecer o sinal da aceleração, nem só conhecer o sinal da velocidade. Eu preciso conhecer o sinal das duas para classificar esse cara como movimento uniformemente acelerado ou retardado. Basicamente, no movimento acelerado, o módulo da velocidade aumenta e no MUV retardado, o módulo da velocidade diminui. Você vai entender isso melhor nos exemplos, tá bom? Bom, a introdução sobre MUV era essa, esse é o recado que eu queria ter dado para vocês. Espero que você tenha tirado essa névoa de dúvidas aí da sua cabeça. E se isso aconteceu, deixa aquele joinha aí para mim, se inscreve no canal e compartilha, faz aquele boca a boca no seu cursinho, no seu colégio, para ajudar o professor aqui, tá bom? Num próximo vídeo, para não ficar muito longo, eu não vou botar nesse mesmo vídeo. Num próximo vídeo, eu vou falar sobre as equações desse cara aqui. O MUV tem um monte de equação, tem um monte de conta aí para a gente fazer. E eu vou fazer um vídeo falando sobre as equações e o exemplo. Então eu já coloco
equação tal, aceleração média, perfeito, vamos ver isso num exemplo. Equação horária do espaço, vamos ver isso num exemplo. Equação horária da velocidade, vamos ver isso num exemplo. E aí a gente vai vendo essas duas coisas juntas, que é para fazer mais sentido para você, tá bom? Então deixa aquele abraço, beijão para todos e até o próximo vídeo.